Estamos rodeados e imersos no universo digital. É praticamente impossível pensarmos em nossa sociedade moderna sem a necessidade de armazenar e manipular dados. É nesse contexto que vamos iniciar os nossos estudos na disciplina de Fundamentos de Banco de Dados. Pensando por esse ponto de vista, é esperado que essa realidade seja cada vez mais potencializada e que a geração de dados continue aumentando nos próximos anos de forma exponencial, facilitando e tornando possíveis as atividades de armazenamento e gerenciamento de dados com o uso dos sistemas de bancos de dados. Assim, para podermos então conhecer de maneira completa os fundamentos de banco de dados, precisamos dominar os principais conceitos que embasam um sistema de banco de dados. Vamos conferir? Qual o significado de dado? Dado representa um valor em um estado bruto que será armazenado em um banco de dados com o propósito de se obter uma certa informação. Qual o significado de informação? Informação, por sua vez, é o resultado obtido na extração, processamento, manipulação e organização de um conjunto de dados. Isso ocorre de maneira a representar uma modificação qualitativa ou quantitativa do conhecimento. Os bancos de dados, também conhecidos como base de dados, são um conjunto de dados organizados e relacionados entre si, com registros sobre fatos, pessoas, empresas, coisas ou lugares. Por esses motivos, podemos perceber que os bancos de dados são de vital importância para os sistemas de informações. Um sistema de gerenciamento de banco de dados, SGBD, do inglês Database Management System, é uma estrutura ou conjunto de um ou mais softwares responsáveis pelo processo de gerenciamento de um banco de dados. Por fim, um sistema de banco de dados é um conjunto formado pelo banco de dados, SGBD, e os aplicativos, programas e componentes de software. Mas não basta sabermos os principais conceitos, precisamos também conhecer as principais estruturas da arquitetura de um banco de dados. O modelo de dados pode ser definido como uma ferramenta utilizada para descrever a estrutura lógica e física de um banco de dados. Na modelagem de dados, são definidos os objetivos, os relacionamentos, os tipos de dados, as restrições e as regras do banco de dados. O esquema é uma descrição em uma linguagem formal da estrutura do banco de dados. A arquitetura de 3 esquemas tem o objetivo de separar o usuário da aplicação do banco de dados físico por meio de 3 diferentes níveis de esquemas: interno, externo e conceitual. A independência de dados é a capacidade de se modificar a definição de um esquema no nível de abstração, sem afetar a definição de esquema em um nível mais alto. A linguagem SQL, Structured Query Language, linguagem estruturada de consulta, é uma ferramenta utilizada para a comunicação com o banco de dados. Vale ressaltar ainda que os usuários podem ser diferenciados ou agrupados conforme seus papéis e suas expectativas de interação com o sistema de banco de dados. Para modelarmos um sistema de banco de dados, é possível optarmos pela modelagem relacional e pela modelagem não relacional. Apesar de apresentarem diversas semelhanças, precisamos sempre estar atentos às suas características específicas para fazermos a escolha que melhor resolva nosso problema.